Nós estamos então na expectativa de nós começarmos com o nosso talk show. Cremos em Deus que este programa irá abençoar muitas vidas e teremos uma conversa abençoada. Graças a Deus. Meu amado convidado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Benção. E é uma honra tê-lo cá na Marqueta.com. Nós temos acompanhado o seu ministério. Amém. Nas redes sociais e pessoalmente. Cremos que Deus está a fazer graça na tua vida. Amém. Então, nós também temos o conhecimento que lançou agora 2 obras, não é? 2 livros. E dizem que um homem deve lançar um livro, plantar uma árvore e... mais o quê? E... falta casar. Exatamente. Então, só para nós situarmos os nossos internautas, quem é o missionário Benilson Bruno? Como já foi aqui mencionado, eu me chamo Benilson Bruno. Sou filho de um casal pastoral muito abençoado. E para lá disso, tenho sido nos últimos 16 anos da minha vida pregador da palavra. Esse é o meu maior ofício, ser pregador da palavra, agora escritor. E falando em termos de formações, eu sou formado em gestão de empresas pela Universidade de Lusíada e terminei há pouco tempo o curso de teologia no Instituto de Formação Brasileiro. Então oficialmente somos teólogos também. Então basicamente sobre mim é isso. Acredito que o resto a gente vai falando ao desenrolar da conversa. É de cá ou do Amba? Eu nasci cá em Luanda, os meus pais são daqui, casaram-se aqui, mas em função do serviço do meu pai é, para além de pastor, ele é polícia. Então em 2002 ele foi transferido para a província do Ambo. De 2002 só o ano antepassado é que ele voltou para aqui também a serviço, mas ele está aqui, está lá, ele vive quase a mesma vida que eu. Benção. Bem, vamos falar um pouquinho sobre as tuas obras, né? os teus livros. Quando e como começou essa paixão para escrever, para contribuir para o reino? Eu sempre tive esse desejo inato de escrever. Sempre escrevi notas, sempre escrevi textos, poesias, mas isso tornou-se mais forte nos últimos anos, principalmente na Covid. E nós sabemos que é um desafio dentro da realidade que nós vivemos lançar um livro por causa do elevado custo financeiro que nós podemos incorrer. E eu tinha o desafio de lançar apenas um livro, mas depois fiquei a balançar entre 3 obras. Das 3 obras que eu tinha, O Poder da Gratidão, Portas da Vida e Os Segredos da Oração que Deus Responde, Deus tocou em meu coração para lançar primeiro Portas da Vida e Os Segredos da Oração que Deus Responde. Portas da Vida, porque era um tema de pregação que eu fui pregando nos últimos anos e todos os lugares onde eu passei, o impacto era sempre acima do normal. Uau. Então é uma mensagem que as pessoas precisavam ouvir, é uma mensagem que as pessoas precisam ouvir. E a princípio o tema parece algo ser ligado a coach, nada disso. Portas da Vida mostra como cada membro em nós, ou como nós
no mundo espiritual, tudo em nós representa uma porta. Sim. E nós sabemos que uma porta é um local de acesso, é um local de entrada ou saída, e tudo em nós pode levar-nos a conquistar essa grandeza ou a arruinar a nossa própria vida. Então a reflexão em si desse livro é a base disso. É a base disso. E também no entendimento de que grandeza não é algo que o homem coloca em nós. Jeremias, no seu capítulo 1, na conversa com Deus, Deus diz para ele: antes que te formasses no ventre da tua mãe eu te conheci, e as nações eu te dei como profeta. Eu entendo que grandeza é algo que Deus colocou em nós na eternidade. E todos nós, por mais pequenos que sejamos, não sabendo nem a origem de qualquer pessoa, o local de onde ele tenha vindo, entendemos que todo mundo carrega algo da parte de Deus para essa terra. Algo grande da parte de Deus para essa terra. Amém, amém. Será que ainda temos cópias à venda? Temos sim, várias cópias. Infelizmente ainda não temos um ponto de venda, estamos a negociar um ponto de venda físico. Entretanto, as cópias atualmente são adquiridas por meu intermédio, minhas redes sociais ou da minha equipa. Mas estamos agora a entrar na livraria da Febre Assis. Estamos a fechar com eles e provavelmente a partir dos próximos dias ou próximas semanas, quem quiser adquirir vai poder encontrar lá os livros. Amém. Por favor, é um escritor angolano. Vamos contribuir para a sua obra comprando. E se você é cristão, principalmente, por favor, é um trabalho bom para o reino. E nós temos que ter a cultura dos judeus. Quando um dos nossos tem algum projeto, precisamos contribuir, precisamos apoiar, porque não é fácil ter uma obra, foram muitas pesquisas, imagino eu, não é uma obra bem elaborada. Graças a Deus. Vamos então dar continuidade à nossa conversa, o nosso talk show sobre horizonte. Missionário Bruno, vida real sem máscaras. O que mais pesa no coração das pessoas nos dias de hoje? Temos pessoas com corações vazias na nossa época. Ok. Para responder essa questão, eu vou partir do pressuposto de uma reflexão. Todo vazio causa destruição. Se nós abandonarmos uma casa inabitada, depois de um tempo as paredes começam a rachar, a destruição é iminente nessa casa. E eu entendo que a primeira citação que eu fiz, ela também serve para o ser humano. Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Toda pessoa carrega em si um buraco que não é o álcool que preenche, não é prostituição que preenche, não é dinheiro que preenche. Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Exatamente. Então, por que as pessoas hoje estão como estão? As pessoas hoje estão como estão porque as pessoas estão vazias de Deus. Uma pessoa sem Deus é diferente de uma pessoa com Deus. O mundo está cada vez mais acelerado, o mundo está cada vez mais violento e o nível de pecado no mundo, como diz a Bíblia, nos últimos tempos, vai se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos esfriará. Então as pessoas estão cada vez mais frias, as pessoas estão cada vez com mais pressas, e quando alguém está a usar o pecado como um meio de satisfação própria, só está a fazer cumprir aquilo que a Bíblia já nos informou. E nós entendemos como cristãos que quando alguém tem essa pressa de ser, de ter,
na verdade, ele ainda não conseguiu achar Deus e não conseguiu preencher o vazio que ele carrega. Que bom, que bom. Entramos um pouquinho sobre na fé, não é? Sobre Deus. A minha próxima pergunta cinge sobre fé, caminho, não é? Fé como caminho, não fuga. A minha questão é, missionário, a fé ajuda a enfrentar a realidade ou escapar dela? Na verdade, biblicamente falando, ninguém pode viver uma vida espiritual sem fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O capítulo 11 todo de Hebreus, ele fala sobre a fé. E no início ele vai dizer que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Exatamente. Se a fé ou pela fé tudo foi criado, significa que a fé é o elemento que estrutura a realidade. Então, a fé não pode ser uma maneira de fuga. A fé é a base para toda a pessoa viver nessa terra. Primeiro, sem fé você não vai conseguir agradar a Deus. Sem fé você não pode se aproximar de Deus, porque o versículo termina dizendo: importa aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Missionário, é possível crer em Deus e ainda ter dúvida dele? É possível crer em Deus e ainda ter dúvida? Sim. Acredito que sim. Acredito que sim. Por quê? A palavra dúvida é ausência de conhecimento. Na nossa caminhada com Deus, nós claramente não vamos saber de tudo. Por exemplo, eu vou falar do pai da fé, Abraão. Abraão, ao contrário do que algumas pessoas dizem, eu parto do pressuposto que terá o pai dele que estava aí a Canaã. A Bíblia diz isso em Gênesis 11. Deus lhe aparece em Gênesis 12, o pai já havia morto. O irmão dele também, o pai de Ló, morreu. E Deus lhe diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a casa, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão não sabia para onde é que ele estava a ir. Abraão não viu uma visão de onde é que Deus estava a lhe levar. Mas debaixo daquela promessa, ele sai. Você pode ver momentos de dúvida na vida de Abraão, por exemplo, quando ele desce para o Egito. Mesmo se calhar Deus não concordando que ele descesse. Então, até o pai da fé teve momento de dúvida. Deus lhe deu a promessa que ele seria o pai das nações, mas Deus permitiu que Sara fosse estéril. E nós podemos ver que Sara, a dado momento, pegou uma escrava, uma serva, e deu para ele se relacionar para prolongar a sua posteridade. Então nós podemos ver sim momentos de dúvida na vida do pai da fé. Todo chamado ele passa por dúvida, mas o que nós devemos ter em conta é que a dúvida do chamado não pode ser maior do que a promessa do chamado. Amém, amém, amém. Se Deus falou alguma coisa ao teu respeito, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar barreiras, mas apegue-se sempre à palavra que você ouviu no princípio. E não é mal também questionar, né? Quando antes apareceu a Maria, ficaram grávida, ela questionou como Sim, isso irá acontecer. Porque agora, ainda sobre a fé, missionário, como é que nós podemos diferenciar a fé genuína da religiosidade vazia? Sabemos que
estamos num contexto em que há muitas promessas, muitas delas sem base bíblica, não é? Eu já tive em um lugar em que o homem que estava a presidir o culto diz que não, você sai à rua e vê o carro mais bonito que está a passar e profetiza, diz com fé, este carro é meu, será meu. Como é que nós poderemos diferenciar a fé genuína da religiosidade vazia? Ok. Como eu disse, a definição da fé, ela está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Romanos capítulo 4, versículo 17, fala sobre chamar a existência das coisas que não existem como se já existissem. E a definição básica de fé, fé é acreditar em alguma coisa. Mas relativamente ao Evangelho, o centro da fé é Cristo. O ápice da fé é Cristo. A fé verdadeira, genuína, é aquela que está direcionada em Cristo, no qual o fundamento é Cristo e toda a base dela está conectada a Cristo. Como é que eu vou saber, por exemplo, que eu estou debaixo de uma fé genuína e eu vou saber que não estou sob uma fé genuína? Toda fé que não me leva a se aproximar da pessoa de Jesus não é fé. Tudo o que eu fizer que não me leva a se aproximar de Jesus não é fé. Tudo que eu fizer que não me leva a se aproximar de Jesus não é fé. Então aqui podíamos falar de várias coisas, mas eu iria me cingir nisso. A fé verdadeira é aquela que nos leva a olhar para Cristo e a fazer o que Cristo faz, porque é isso que a Bíblia nos apresenta. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses em dizer: há um homem, o vídeo dele viralizou muito nas redes sociais, e ele dizia, falava dos heróis da fé. Charles Spurgeon fumava, Catherine Kuhlman teve casamentos fracassados, Benny Hinn recentemente pediu desculpa sobre alguns ensinos de prosperidade. Só que a Bíblia nunca disse para nós seguir homens. A Bíblia nunca disse para nós sermos como Paulo. Yes. A Bíblia nunca disse para nós sermos como João. A Bíblia sempre nos mostrou que nós temos que ser como Cristo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, os homens é que são falhos. Os homens é que erram. Por isso, a nossa fé não pode ser baseada naquilo que falha, mas em Cristo que é perfeito. E acredito que enquanto nós olhamos para Cristo, nós vamos sempre viver debaixo de uma fé genuína. Amém. Entrando um pouquinho para o seu testemunho, não é? E a sua relação com a sociedade, ministério, eu gostava de questionar o missionário qual foi o motivo, ou melhor, o momento mais difícil da sua caminhada até agora com Deus, não é? Sabemos que nós temos, às vezes, dias difíceis, vontade de desistir, né? Como foi e como superou, como se agarrou em fé em Cristo Jesus. Pode nos passar um pouco? Ok. Eu vou tentar ser um pouquinho generalizado nessa questão, porque eu, diferente das demais pessoas, eu sempre cresci com uma mente, eu me chamo implacável. Implacável. Independentemente daquilo que me acontece, eu não sou aquele tipo de cristão que chega a questionar Deus, do tipo, há pessoas que quando estão a passar por certos problemas pensam até que Deus não existe.
Isso porque parte da base estrutural que eu tenho, eu nunca passei por coisas que me fizeram a questionar a existência de Deus. Entretanto, todo mundo passa por momentos difíceis. Eu passo por momentos difíceis, vivemos momentos difíceis, mas uma coisa eu faço, falar especificamente sobre momentos difíceis. Um dos momentos mais difíceis que eu vivi foi o ano passado, em janeiro. Eu perdi um irmão amigo. Acredito que esse é o momento mais difícil que eu vivi até hoje. Ele foi a pessoa que me influenciou a viver o Evangelho de uma forma extraordinária. Nós fizemos juntos a 7ª classe, a 8ª, a 9ª, e na 8ª classe ele foi diagnosticado com um câncer. O nome dele era Sadraque. E o Ou no Ambo, foi no Ambo, isso foi no Ambo. E o Sadraque, ele converteu-se muito cedo. Diferente de mim, eu comecei a pregar também cedo, porque aí com os meus 6 anos eu já preguei. Mas quando eu fui para o Ambo, na fase adolescente, eu também estava assim meio rebelde, não queria muito essas coisas de igreja e tudo mais. Mas o Sadraque foi aquela pessoa que começou a me incentivar a ir para a igreja, vem, vamos orar, vamos para a vigília e vamos fazer as coisas de Deus. E eu comecei a ceder. E desde quando ele foi diagnosticado com câncer, eu nunca vi o Sadraque a reclamar. Eu já vi pessoas que tinham a saúde plena a faltarem nos cultos, mas ele tinha uma inflamação. O câncer dele era aqui nessa zona do ouvido. Ele foi operado várias vezes, mas você sempre via o Sadraque com um sorriso no rosto. Até a fase que ele faleceu, nunca o vimos triste, abatido, a chorar. E perder o Sadraque o ano passado, fez agora um ano em janeiro, foi a coisa mais difícil que eu já vivi na vida. Foi a coisa mais difícil. Encontraste força em Deus para superar esses momentos difíceis? Tive que encontrar força em Deus. Eu nunca chorei uma pessoa como eu chorei o Sadraque. E também o Sadraque que me fez entender e me fez lançar efetivamente os livros. Porque o Sadraque era um jovem que vocês não têm noção, fazia de quase tudo, era estudante de medicina, conseguiu casar, conseguiu deixar família, deixou casa, enfim. E eu entendi que a vida é muito curta para nós matarmos aquilo que nós carregamos. Eu acredito que Sadraque ainda tinha sonhos que ele precisava realizar, mas a morte foi mais acelerada e em mim comecei a refletir, se eu morrer hoje, há alguém que não vai ler os segredos da oração que Deus responde. Há alguém que não vai ler Portas da Vida. Há alguém que não vai ler o poder da gratidão. Há alguém que não vai ouvir aquilo que eu carrego, a mensagem que eu carrego. E como eu disse no início, todo mundo foi projetado por Deus na Terra para trazer alguma coisa a essa Terra. E eu entendi o que Miles Monroe dizia: pior do que morrer é viver uma vida sem propósito. E nós, na morte do Sadraque, ficamos tão abatidos, tão abalados, porque nós sabemos que Deus cura. Eu já orei para pessoas que em situação de vida ou morte e Deus as curou. Por que Deus também não cura o Sadraque? Já oramos para, recentemente agora aqui no Benfica, oramos para 2 mulheres que andavam de muleta e foram curadas. E você fica assim, como é que Deus cura esses e Deus não cura o Sadraque?
Então aquilo chocou-nos ver que não falhamos na nossa oração, não falhamos no jejum, nós o amávamos com todo o nosso coração, mas ainda assim Deus permitiu que ele fosse. Não questionamos claramente a Deus do porquê, entendemos que o Senhor o levou para um plano maior, mas a dor da perda dele, para mim, acho que foi a pior coisa que eu já vivi. Jesus. Apangia wete mungo zumbi anzambi ikalala apangia mi wete mungo zumbi anzambe yo ikalala ayuwe ikalala ikalala uzumbi anzambe ikalala oh do 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 ikalala iyo ikalala uzumbi anzambe ikalala la 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 Ikalala zumbi ikalala oh zumbi anzambe ikalala la welele Ikalala oh do 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 Ikalala zumbi ikalala oh zumbi anzambe ikalala Se a tua empresa precisa de um espaço profissional para gravar conteúdos em Luanda, então este vídeo é para ti. No Marketia Studio encontras uma estrutura completa para gravar cursos online, transmissões em diretos, formações, podcasts e muito mais. Cada cenário é montado à medida das tuas necessidades, com suporte técnico e uma equipa experiente que já produziu conteúdos para alguns dos maiores nomes do nosso mercado digital. Reserva já o teu horário, enquanto ainda temos vaga na agenda. Bem, estamos aqui no estúdio da Marketia.com. Nesse momento melancólico, eu gostaria que o missionário Bruno, em 1 minuto e meio, falasse nessa câmera para aquelas pessoas que se encontram na cama dos hospitais com uma doença grave, e a outra mensagem de conforto para aquelas pessoas que perderam um ente querido. Que mensagem podemos passar para essas pessoas? Nós estamos aqui num ambiente bíblico e para essas pessoas eu gostaria de ler um Salmos, que é o Salmos de número 121. Eu vou ler todo esse Salmos. Esse Salmos diz: levanto meus olhos para o monte e questiono de onde me virá o socorro. O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem nem pestanejem. Aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda. Ele estará à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares desde agora e para todo sempre. Palavra do Senhor. Amém. Para essas pessoas eu declaro esses salmos, porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Você está numa situação que se os médicos pudessem resolver, claro que eles iriam resolver, mas é a vida, é o que tu estás a viver. Apega a tua fé em Deus e o Senhor é a solução de todos os nossos problemas. Amém. Graças a Deus. De relembrar que nós estamos a produzir no estúdio da Marketia.com. Se tu tens um projeto, vem cá, tens alguma ideia, vem cá na Marketia.com. Eles irão realizar o seu podcast, a sua live, a sua formação. Quem tiver em Luanda, visita a página da Marketia.com.
Missionário Bruno, eu uma vez participei num culto, aquilo foi na Conferência da Juventude da Juvog. Penso que estávamos juntos e tu pregaste uma mensagem que impactou-me bastante. Amen. No trecho da mensagem falaste um pouquinho das fraquezas, Ok. que nós temos que cuidar e lidar com as nossas fraquezas. Reconhecer que nós somos fracos e nós temos que combater, aceitar que nós temos fraqueza. E hoje, quando pregavas no MIP Nova Vida, falaste um pouquinho que nós temos que compreender que as pessoas são falhas, têm fraqueza e passam por um processo. Até Jesus voltar, nós estamos, somos falhos e temos fraqueza. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Boa. Eu estou aqui com esse esboço. Essa mensagem das fraquezas é algo que Deus ministrou no meu coração na Covid. E nós nunca fomos os mesmos depois da Covid. Grandes homens de Deus perderam-se na Covid. Igrejas foram fechadas na Covid. E Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração sobre fraquezas. A fraqueza não é o elemento que nós temos que pode nos fazer errar, que pode nos fazer pecar, que pode nos fazer cair. E todo ser humano possui fraquezas. Não há ninguém que se levante e diga eu não tenho fraqueza, não. Todo mundo tem uma fraqueza dominante. E recusar-se a reconhecer a nossa própria fraqueza é abrir a porta da nossa destruição. Então, quando eu falo sobre fraqueza, eu entendo que a fraqueza é essa pedra de tropeço no nosso caminho. Até porque ninguém cai tropeçando numa montanha. Nós caímos tropeçando nas pequenas pedras ao longo do caminho. A fraqueza é esse câncer, e já falamos aqui de câncer. O câncer é algo que pode começar nesse dedo, se espalhar por todo o corpo até te matar. O grande potencial da fraqueza é nos levar à nossa morte e à nossa própria destruição. E aqui também falar de duas coisas. Existe a sabotagem, quando alguém, por exemplo, que não gosta de si, coloca uma casca de banana no teu caminho. Quando alguém que não gosta de si vem e assalta o teu estúdio. Isso é sabotagem do teu trabalho, do teu propósito, da tua vida. Mas existe a autossabotagem, que é quando você próprio é o responsável da tua destruição. Exatamente. Isso é que se chama fraqueza. E se nós estudarmos a vida de todos os homens de Deus, eu falo disso nesse livro. Uau. Há um capítulo onde eu falo sobre distrações, fraquezas. Aqui está na página 44. Esse é um texto muito bom para a nossa vida. Por quê? Porque Deus trabalha para que nós identifiquemos a nossa fraqueza a fim dela não nos destruir. E nós podemos ver vários homens de Deus, vou dar aqui os exemplos de vários homens de Deus que foram destruídos por causa da sua fraqueza. Primeiro está Caim. Caim não foi derrotado por Abel, mas pela obsessão de medir o seu valor contra o seu irmão. Ofereceu um sacrifício distraído enquanto Abel entregou o melhor. A inveja o cegou a ponto de cometer o primeiro assassinato da história. E dizia um grande homem de Deus, se Caim soubesse que é melhor perder com Abel do que perder Abel, não mataria o seu professor na matéria de adoração, porque ele matou aquele que podia lhe ensinar a entregar a melhor oferta. A fraqueza de Caim lhe levou a matar o seu próprio irmão. Jesus. Então, nós podemos ver uma outra, Noé.
depois do dilúvio, ele, para se confortar do terrível horizonte que ele estava a ver, porque aquilo era um novo mundo, ele planta uma vinha, dá lugar à sua fraqueza, e os seus filhos, ou o seu filho, infelizmente, conseguiu ver a sua nudez. Então, quando nós estamos a falar de fraqueza, nós precisamos entender que existem pontos importantes sobre a nossa fraqueza. Primeiro, todos têm uma fraqueza. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram é porque todo mundo teve um motivo que lhe levou a pecar. Exatamente. Agora, o motivo que me leva a pecar não é o mesmo que te leva a pecar. Por isso, essa é a grande dinâmica da fraqueza. Eu posso ser fraco por álcool, você pode ser fraco por dinheiro. Então, todo mundo tem esse lado. Segundo, a fraqueza é o ponto de entrada de espíritos demoníacos. Toda fraqueza é um ponto de entrada de espíritos demoníacos. Toda fraqueza. Toda. João 3, 13 e 26 diz que quando Judas colocou no coração dele trair Jesus, Satanás entrou no coração dele. Quando ele pensou, fez o plano para trair Jesus, Satanás entrou no coração dele. Então, a fraqueza dele foi a abertura para que o diabo entrasse nele. Uau, muito forte. Bem, nós aqui não iremos descrever tudo por causa do nosso tempo. Yes. Eu peço aos amados internautas, por favor, procurem este livro, por favor. Os Segredos da Oração que Deus Responde. Nesse livro há um capítulo que fala sobre as fraquezas. Eu ouvi a pregação dele, penso que foi há 2 anos atrás, ano passado. Eu fiquei muito impactado, né? Tenho algum esboço da mensagem e foi uma bênção. Todos nós passamos por uma fraqueza. Por favor, compre este livro e será então uma bênção para ti. Para nós terminarmos, missionário, pergunta final. Que palavra deixarias para quem está cansado de lutar? Quem está cansado de lutar? Há muita gente que está a lutar para ter empregos, está difícil. Há aquela mulher que está a lutar para casar. As outras casaram, estão a lutar para ter o primeiro filho. Os outros estão a N coisa. Quem está cansado de lutar, que mensagem deixarias? Amen. Minha câmera é esta. Exatamente. Para você que está cansado de lutar, se calhar é porque você já passou por coisas e passas por coisas muito difíceis na tua vida. Eu diria para você que foque-se em Deus e foque-se em visualizar o que vai acontecer na tua vida se você vencer cada guerra que você está a passar. O que muitas das vezes nos faz parar de lutar é a dor, é o sofrimento. Por exemplo, há pessoas depressivas e há pessoas que querem tirar a sua própria vida. As pessoas que querem tirar a sua própria vida, eles na verdade não querem acabar com a vida. Eles querem acabar com a dor que a vida está a lhe proporcionar. Só como não tem como acabar com a dor da vida, eles acabam com a vida. O que nós precisamos entender é que atrás de toda luta existe uma vitória. Atrás de toda luta existe uma recompensa. O que quer dizer que se você focar naquilo que você pode ganhar em função da tua vitória, as dores serão mínimas, as dores serão suportáveis, porque apesar daquilo que você está a sentir, você vai ter em mente que a qualquer momento algo vai acontecer que vai mudar completamente a tua vida. Então é uma questão de visão,
eu termino aqui dizendo que em meio à luta de Israel, quando os filisteus chegaram, todos os soldados não podiam fazer nada. Mas Davi chegou, não era essa a missão dele, mas ele teve o senso de oportunidade de perguntar o que é que vão dar ao homem que vencer essa luta. Vão lhe dar a filha do rei em casamento e a casa do seu pai nunca mais vai pagar imposto. Quando ele entendeu, visualizou a oportunidade, então ele colocou-se na luta e a Bíblia diz que ele entrou com pão e queijo na mão e saiu da guerra com a cabeça do gigante na mão. E é isso que eu declaro para a tua vida, que o Senhor coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Como diz a Bíblia em Salmos de número 23, que Ele vai ungir a tua cabeça diante dos olhos dos teus inimigos e a tua cabeça vai transbordar com seu cálice. O teu momento de vitória vai chegar, aguenta mais um pouco, porque o nosso Deus felizmente não sabe falhar. Se Ele nunca falhou antes, não é agora na tua vida que Ele vai aprender a falhar. Amém. Graças a Deus. Chegamos então ao fim da nossa conversa. Relembrar que se esta conversa falou contigo, por favor, partilhe com alguém. Este é o nosso talk show Horizontes, conversam que edificam. Lembrar que nesse mesmo canal, no meu canal Adilson Francisco, teremos ainda um programa específico com o nosso diretor Manuel Moraes sobre a minha profissão. É um programa que promete, é uma conversa que promete. Além do canal dele, teremos acesso a esta produção. Relembrar também que teremos cá no nosso estúdio o Arsênio Sapaulo com o programa dele, com nome, qual é mesmo? Eu e os Grandes. Oh. O próximo episódio estará cá o meu irmão Emanuel Kadoshi para uma conversa que edifica. Relembrar que nós estamos a falar a partir dos estúdios da Marketia.com. A empresa está disponível para alugar esse cenário bonito, materiais com qualidade e assim então produzir os teus sonhos, as tuas ideias. Missionário, alguém disse que o problema não está com os falsos, mas com os verdadeiros que não falam. É verdade. Então, temos uma plataforma aqui para então falarmos a verdade. Combater a falsidade é falando a verdade. Fique bem, fique ligado, partilhe os nossos conteúdos. Deus abençoe. Estamos juntos.